e ver aquilo que Deus tem feito aqui é de grande alegria. E eu quero contribuir com aquilo que o Senhor já tem feito aqui. Eu creio que aquilo que eu vou ministrar ao seu coração é mais uma peça desse grande quebra-cabeça chamado Memento Mori, dessa conferência de homens. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas, casado com a Larissa, sou pai da Sara. A Sara é a nossa primogênita de 4 anos. Sou pai da Sofia. Sofia tem 2 anos. Sou pastor da igreja metodista. Pastorei aqui na cidade de Teresópolis, ali no bairro da Quinta Lebrão. E Deus tem nos dado a graça de estar ali junto com aquela comunidade. E hoje está servindo os irmãos aqui para falar desse tema tão importante e interessante para nós nessa tarde, amém? E eu quero, antes de ler aqui o texto que eu separei, eu quero te localizar um pouquinho. Não sei se todos aqui são cristãos, são do contexto de igreja, mas se você está aí com a sua Bíblia, abra comigo Mateus capítulo de número 24. Eu quero fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo 36. Algumas informações importantes para nós antes de ler esse texto. Os capítulos 24 e 25 de Mateus falam a respeito do fim. Talvez no título da sua Bíblia vai estar escrito o sermão profético de Jesus, ou, como eu gosto talvez demais dessa nomenclatura, o sermão escatológico de Jesus. A escatologia é uma ciência dentro da teologia que fala a respeito da brevidade dos dias, que fala a respeito do fim. E eu quero, através dessa leitura, fazer essa ponte com esse tema sobre a brevidade da vida, a brevidade do tempo. Então, Mateus capítulo 24, abrindo a sua Bíblia no seu celular, a partir do versículo de número 36. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem. Você pode repetir essa palavra comigo? Vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse roubada. Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Continua, Deus, falando ao nosso coração. Continua ministrando ao coração dos Teus filhos, Senhor, nessa tarde. Obrigado por esse tempo que o Senhor reservou para nós. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo, para mais uma vez o Senhor nos tocar de uma maneira que nos complete, Deus, que seja mais uma peça desse quebra-cabeça, Senhor, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendendo cada mensagem, cada ministração. Tira o cansaço, o sono, a distração. Que a Tua Palavra encontre uma terra fértil nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, amém.
Então, como eu disse, esses versículos que eu acabei de ler fazem parte de um sermão, de um discurso de Jesus. Um discurso que, quando nós começamos a ler lá no começo do capítulo 24, Jesus, na verdade, está respondendo a uma curiosidade, a uma pergunta dos discípulos. Jesus falando a respeito do templo, os discípulos admirados com o templo, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é belo, com aquilo que é temporal. Jesus diz para eles: olha, nada disso aqui vai ficar de pé. Jesus já estava falando a respeito do fim. E os discípulos, inquietos, curiosos, perguntaram para Jesus, está lá no versículo 3. Eles perguntaram assim: tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diga-nos, quando acontecerá essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dessa era? A resposta de Jesus não é somente para saciar a curiosidade dos discípulos, mas para alertá-los, para discipulá-los e para despertá-los. Então é a partir dessa resposta acerca de uma inquietação do fim que nós encontramos, por exemplo, esses versículos que nós acabamos de ler. Eu quero fazer um exercício junto com vocês agora nessa tarde, para que a gente entenda a morte humana, a morte de um indivíduo e a volta de Cristo em um paralelo. Nós vamos perceber que a morte humana, a morte do indivíduo e a volta de Cristo possuem aspectos, possuem elementos estruturais semelhantes. Eu não quero forçar o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo, mas eu quero fazer esse paralelo nesses próximos minutos para que você perceba que a morte humana, a morte de um indivíduo e a volta de Cristo tem elementos e tem estruturas que são semelhantes. Como disse escatologia, a ciência a respeito do fim, ela não se limita somente a dizer a respeito do fim. Quando nós estudamos, quando nós lemos a respeito do fim, a escatologia nada mais é para nós hoje uma lente. É como se a escatologia fosse esse óculos e eu colocasse esse óculos hoje, agora, para que eu começasse a ver a maneira como eu vivo hoje, como eu me comporto hoje, mas com as lentes do fim. Estão entendendo, amém? É olhar para hoje, é olhar para os dias de hoje, mas com uma mentalidade do fim, com uma lente, com um óculos da brevidade. E quando eu faço isso, a escatologia me orienta a maneira como eu vivo hoje, a partir de um evento futuro, mas que por não sabermos como vai ser, o que vai acontecer, na verdade a escatologia não é tão futura assim. Pode ser daqui a pouco a volta de Cristo. Eu tinha um amigo que liderava a juventude comigo, na igreja do meu pai, sou filho de pastor, e ele, todas as vezes que nós terminávamos o discipulado, ele dizia assim: olha, Jesus pode voltar para você hoje. É claro que era uma expressão, uma metáfora na sua simplicidade, para dizer que a vida era breve. Ele dizia assim: olha, você pode sair desse discipulado, ir atravessar essa rua, ser atropelado, e Jesus vai voltar para você. Um dia nós estávamos num evento que nós chamávamos de pós-culto. Acabava o culto, os jovens ficavam na igreja, assistíamos filme, ficávamos comendo ali, conversando. De repente ele disse: Lucas, não estou me sentindo bem, eu preciso ir para casa, estou com um pouco de dor de cabeça. Era um domingo, e de domingo para segunda a esposa dele me liga e ela diz assim: olha, o Robson teve algumas dores de cabeça e parece que era um aneurisma, ele não está bem, estamos levando ele para o UPA. E nisso o Robson entra no UPA na segunda-feira, nós vamos visitá-lo e de repente ele morre na sexta-feira. Aquele jovem que dizia assim: olha, cuidado, para que Jesus pode voltar para você. Talvez ele já estava tendo impressões de algo que aconteceria com ele, mas
É uma expressão que nós podemos dizer: olha, Jesus pode voltar para mim, para você a qualquer momento. A qualquer momento, num fechar de olhos, nós podemos, dependendo da sua perspectiva escatológica, perspectiva do que acontece depois do fim, eu não quero mergulhar nisso, mas você pode, num abrir de olhos, já estar contemplando Cristo a partir da sua perspectiva. Mas, em outras palavras, o que eu quero dizer é que saber a respeito do fim e como será o fim muda completamente a maneira como eu vivo hoje. Deixa eu repetir essa frase. Saber a respeito do fim e como será o fim muda completamente a maneira como eu vivo hoje. Ou seja, a convicção de que Cristo voltará para consumar todas as coisas, a convicção de que eu sou mortal, de que eu vou morrer, essa convicção ela imprime em mim uma ética, um estilo de vida de vigilância, de cuidado, de preocupação, para que eu não viva mais de qualquer maneira. A mesma lógica pode-se entender a consciência da morte. Se entendermos que a vida ela é finita, ao lembrarmos que nós somos mortais, ao lembrar que vou morrer, começa a ser gerado em mim um estilo de vida de responsabilidade, um estilo de vida de vigilância, de santidade, de compromisso, porque agora eu começo a enxergar o agora com as lentes daquilo que pode acontecer daqui a pouco, das coisas que podem acontecer no futuro. E aí o ser humano, eu e você, nós precisamos olhar a vida através de dois horizontes. O primeiro, como eu disse, é o seu encontro pessoal com Cristo, que pode acontecer na sua morte. Nós não sabemos o que vai acontecer depois daqui, quando sairmos daquela porta. Esse é um primeiro horizonte. O que vai acontecer para que você possa ter um encontro pessoal com Cristo? Aquela frase: quer ver Deus, mas não quer morrer. E um outro horizonte que precisa estar na nossa mente também é que um dia todos nós vamos ter um encontro coletivo com Cristo, um encontro glorioso, quando nós desfrutaremos aí então da plenitude da glória de Deus. Precisamos viver através desses dois horizontes, que a qualquer momento eu, você, nós podemos ter o nosso encontro pessoal com Cristo. Eu falo da morte, mas precisamos também ter em vista um encontro com Cristo de maneira coletiva, e ambos, quando estão no nosso horizonte, nos fazem pensar mais a respeito do presente. Quando eu começo a enxergar a vida com uma perspectiva da brevidade da vida, da morte, do meu possível encontro com Cristo a qualquer momento, ou da vinda de Cristo descendo nas nuvens, isso é uma âncora que molda o meu presente. Então esse duplo horizonte impede que a minha vida, a sua vida, seja vivida com superficialidade. A nossa vida então ela começa a não ser mais vivida com desespero, e assim a consciência da finitude não leva ao medo, mas começa a nos levar a uma vida de responsabilidades. Quando nós começamos a viver com as lentes do fim, da brevidade da vida, nós não passamos mais a viver com medo do fim, mas nós começamos a viver com responsabilidade. E entrando no texto propriamente dito, eu quero propor que a gente faça isso, que a gente entenda o sermão escatológico de Cristo, junto com o entendimento de que a morte humana, a volta de Cristo, possuem aspectos e estruturas semelhantes. Olha comigo o versículo de número 36, Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus começa dizendo assim: quanto ao dia
e a hora, ninguém sabe. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ou seja, tanto a volta de Cristo quanto a morte são realidades que são envoltas de certezas e de incertezas. A certeza de que esse dia chegará, a certeza de que a nossa hora, o momento vai chegar, de que aquele grande dia vai chegar, isso é uma certeza. Mas precisamos também viver e conviver com a incerteza de não sabermos o dia e a hora que isso irá acontecer. Então a declaração de Jesus coloca o fim dos tempos sob o domínio exclusivo do Pai. Entretanto, essa mesma lógica de incerteza que envolve o fim dos tempos também se aplica à experiência humana mais universal, a morte. Aquele grande dia, não sabemos quando será, não sabemos a hora, e a respeito da morte a mesma coisa. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. E diante dessa incerteza, Cristo nos chama não ao medo, mas à vigilância. Quando ele diz, vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, no versículo 42 ele diz, portanto vigiem, estejam alertas. No versículo 44 ele diz, por isso estejam também preparados. Ou seja, a resposta de Jesus aos discípulos não era só a respeito de uma curiosidade, mas Jesus já estava preparando os seus discípulos. E essa vigilância, ela vale tanto para o nosso encontro com Cristo naquele grande dia, quanto para o nosso encontro com a morte. Se não sabemos o dia da nossa morte, nem o dia da sua volta, a única atitude sensata é viver a vida como quem sempre está pronto. Quando não sabemos o dia e a hora de algo, precisamos sempre estar pronto. É o que às vezes a gente diz para alguns jovens sobre a oportunidade. A oportunidade, quando ela bate à nossa porta, muitas das vezes a gente já precisa estar pronto. Se alguém quiser levar você para os Estados Unidos hoje e disser assim para vocês, olha, mas eu preciso que você fale inglês, você vai dizer para essa pessoa, não, me dá um tempinho, eu me formo em 6 anos e vou, ele vai dizer assim, não, eu preciso que você esteja preparado, é agora. A finitude da vida, a vinda de Cristo, nos faz pensar sobre isso, de que a única atitude sensata é viver a vida como quem precisa estar sempre pronto. E é justamente essa ausência de previsão que nos liberta de prioridades distorcidas, que nos direciona para o que realmente importa: amar mais, servir mais, perdoar mais, nos reconciliarmos com quem amamos. Quando nós vivemos com essas lentes de que eu posso ir embora dessa terra a qualquer momento, de que Cristo pode voltar a qualquer momento, isso me faz amar mais. O pastor acabou de dizer, se você tivesse as suas últimas 24 horas, o que você faria? Você se reconciliaria com pessoas que você ama? Você passaria os últimos dias com pessoas que você ama? Então a brevidade da vida, ela nos faz nos libertarmos de prioridades distorcidas. Então nós amaríamos mais, serviríamos mais, perdoaríamos mais, nos reconciliaríamos mais com quem nós amamos. Não é verdade? Vamos voltar para o texto, versículo de número 37, Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. O 36 disse: quanto ao tempo e a hora, ninguém sabe, mas estejam preparados. Versículo 37 ao versículo 39, Jesus disse assim: e como foi nos dias de Noé,
assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do homem. Talvez eu acrescentaria: assim acontecerá quando chegar a minha e a sua hora. No sermão escatológico então de Jesus, ele vai se utilizar de um momento histórico. Que momento é esse? Ele vai trazer à memória, à mente dos discípulos, os tempos de Noé. E a comparação, ela não se concentra nos detalhes. Não quer dizer que vai vir uma grande chuva, não quer dizer que você precisa preparar uma arca, mas a comparação apresenta o estado moral e espiritual da humanidade daquela época, que era marcado pela indiferença. Quando nós voltamos ao Gênesis, vai dizer que os dias de Noé eram marcados por pessoas que estavam indiferentes a Deus, pessoas violentas, pessoas imorais, viviam como se Deus não importasse. Então essa é a geração de Noé. Olha, não é muito diferente da nossa geração, não é verdade? Nós vivemos numa geração indiferente. Nós vivemos numa geração de imoralidade, nós vivemos numa geração de violência. Então Noé vive numa época marcada por corrupção, por violência, um cenário em que a vida humana se afasta do seu Criador e perde então a sua orientação moral, a sua orientação espiritual, ao ponto do texto dizer: nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Quando nós olhamos para esse texto, você não percebe a sutilidade. Casar não tem problema, estar comendo, bebendo não é o problema. O problema que marcava essa geração era a indiferença. O quanto as pessoas estavam envoltas nas suas rotinas, o quanto as pessoas estavam voltadas para os seus compromissos, para as suas responsabilidades. E o texto vai dizer: até que chegou o grande dia. A vinda do dilúvio então se dá subitamente, sem aviso adicional. E isso ecoa o que nós lemos lá no versículo 36: quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Você pode dizer: pastor, mas provavelmente choveu quando a arca ficou pronta, provavelmente eles já sabiam o que ia acontecer quando Deus mandou eles irem para dentro da arca. São possibilidades. Mas o texto vai revelar que não houve um sinal, não houve o aviso, mas vai dizer que Noé entrou com a sua família para dentro da arca até que começou a chover. Ou seja, o texto revela que o ser humano tem dificuldade de perceber realidades últimas porque está aprisionado naquilo que é imediato. E no meio de todo esse contexto, Deus rompe o silêncio. Deus vai ao encontro de Noé e dá a Noé uma informação, como está dando uma informação para mim e para você durante todo esse dia. Ele diz: Noé, eu queria destruir tudo, mas eu achei virtude e graça em você. Mas está vendo tudo isso que você está contemplando com os seus olhos? Tudo isso vai ser destruído. Ou seja, Noé, irmãos, recebeu uma revelação. Noé recebeu uma palavra, a brevidade, o fim de tudo aquilo que os seus olhos estavam vendo. São as informações que nós estamos recebendo hoje. Tudo isso à nossa volta, um dia vai acabar. Talvez não vai acabar porque Jesus ainda não vai voltar.
Mas se algum de nós morrermos primeiros que os outros, isso vai acabar para alguém. Estão entendendo? E Noé então recebeu uma informação acerca do fim, acerca da brevidade da vida, da mortalidade. Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai dizer da seguinte forma: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Essa é a brevidade da vida, irmãos. É saber de uma coisa que os seus olhos ainda não viram, que a sua mente, o seu corpo ainda não experimentou, porque no dia que experimentar será o fim. Mas você tem essa informação. Então Hebreus, dizendo a respeito de Noé, diz: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer, que não podiam ser vistas, e Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. E é aqui que a história de Noé vai desafiar a minha e a sua espiritualidade. Tomar conhecimento acerca do fim não levou Noé ao desespero, mas levou Noé a uma responsabilidade. Eu tenho uma palavra: o fim está chegando. Eu tenho uma informação: esse grande dia vai chegar. Se não chegar no coletivo, ele vai chegar para mim. Se eu não vou encontrar com Cristo descendo nas nuvens, eu posso encontrar com Ele no meu fechar de olhos e despertando do outro lado. A pergunta que eu faço para nós então é: o que você vai fazer com essa informação de tudo que você está recebendo hoje? Depois de hoje, irmãos, nós não somos mais inocentes no sentido de ninguém me avisou que um dia eu ia morrer, ninguém me avisou que Jesus ia voltar. Nós não somos mais inocentes, amém? Quando você sair daquela porta, você vai voltar para a sua vida normal com essa informação. Se nós todos não contemplarmos Cristo e subirmos com Ele, alguns de nós, primeiros do que outros, vamos ter um encontro com Cristo. Então Noé tinha uma informação: a brevidade da vida, o fim. É interessante que Deus não disse o dia, não disse a hora, não disse que haveria sinais, mas Noé se moveu debaixo de uma palavra. Nós vamos chegar sobre isso. Porque se nós soubéssemos o dia e a hora, nós viveríamos de acordo com a palavra que nós recebemos, não é verdade? O pastor ainda foi gentil aqui, disse que nos avisou que nós teríamos 24 horas. E se já está contando as suas últimas 24 horas aqui? Deus não disse o dia, não disse a hora, não disse que haveria sinais, mas Noé se moveu debaixo de uma palavra. A construção da arca não aconteceu em dias, mas aconteceu em décadas. Enquanto Noé construía a arca, nada no ambiente validava a sua fé. Você imagina, Noé recebeu uma palavra de que aconteceria algo que os seus olhos ainda nunca tinham visto, porque até aquele tempo não havia chovido. Não era cabível na mente de Noé o que aconteceria. Por conta da palavra que ele recebeu, ele enfrentou a incompreensão. Imagina Noé contando para os seus amigos: eu vou fazer um barco, porque lá de cima vai cair uma água. Eu preciso construir algo porque eu recebi uma palavra, eu recebi uma direção. Talvez muitos de nós, quando sairmos daqui, começarmos a viver debaixo dessa palavra que nós estamos recebendo, vamos ser mal compreendidos lá fora. Poxa, mas você está diferente. O que aconteceu com você nesse feriado? Talvez você vai sair daqui e vai ligar para alguém, vai pedir perdão. Talvez você vai sair daqui e vai reconciliar uma amizade.
Talvez você vai sair daqui e vai haver reconciliação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, reconciliação entre irmãos. É aquilo que a gente sempre fala. Será que a gente vai deixar para se encontrar como família num velório? Já aproveita amanhã quem não trabalha e já marca um churrasco com os amigos, irmão. Porque nós vamos sair daqui caminhando debaixo de uma palavra. Tem uma frase que é comumente atribuída a Nietzsche, que diz: aqueles que foram vistos dançando foram julgados como loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados como loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. O que ele estava dizendo na verdade é que aquele que dança não é louco. Ele apenas ouve uma música e ouve uma música que outros não ouvem. Alguns de nós vamos sair daqui dançando uma música diferente. E as pessoas que vão nos ver dançando essa música lá fora vão dizer: fizeram uma lavagem cerebral nele nessa conferência. Porque eles não ouviram a mensagem que nós ouvimos aqui durante todo esse dia. Eu e você estamos ouvindo uma música hoje que outros não estão ouvindo e muitos não vão entender, porque você vai estar mudando o seu estilo de vida, seus hábitos, porque não estão ouvindo aquilo que você está ouvindo hoje. Quantos estão entendendo? Versículo 40, olha comigo. Versículo 40 e 41 diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Jesus até agora falou sobre a deixa eu ver essa palavra aqui. Imprevisibilidade. Aquele grande dia, a morte é algo imprevisível. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Agora Jesus está adicionando mais uma incerteza, que é o inesperado. Sabe por que ele está dizendo que é o inesperado? Olha o que ele diz no versículo 40: 2 homens estarão no campo, e de uma maneira inesperada um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, e uma será levada de maneira inesperada e a outra será deixada. Ou seja, aqui Jesus não fala mais só sobre o quando, mas Jesus também está dizendo o como. Vai ser de uma maneira inesperada. Ou seja, de uma maneira repentina, de uma maneira abrupta. Dependendo da sua morte, irmãos, não vai ter tempo de fazer ajustes, não vai ter uma última ligação, não vai ter uma última oportunidade. Deparei ontem com diversas reportagens. Imagina, você está andando no seu carro e acontece alguma coisa, não dá tempo, irmão, não dá tempo de se ajustar, não dá tempo de ligar para ninguém. Então agora Jesus também traz o fator não só imprevisível, que é o não saber quando, não saber onde, não saber a hora, não haver sinais. É como a promessa de Jesus com o Espírito Santo: olha, fiquem em Jerusalém e eu vou descer sobre vocês. Jesus não disse como seria, quais seriam os sinais. Jesus só disse: esperem. Jesus fez diversos sinais, irmãos, diversas maravilhas. Multidões iam atrás dele. Diz que naquele grande dia tinha mais ou menos só 120. Eu, na minha imaginação, eu calculo que devia ter umas 1000. E conforme o dia foi passando, alguns foram ficando impacientes, alguns foram perdendo a paciência, alguns foram pensando: esse Jesus não vai voltar, não vai dar certo. E o texto vai dizer que de repente.
de repente, irmãos, é algo imprevisível, é algo inesperado. Assim é a brevidade da vida. Aqui Jesus não apenas fala do quando, mas também do como. A morte acontece de maneira repentina e abrupta. E o contexto imediato é Mateus capítulo 24, versículo 36. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E Jesus, quando vai falar sobre essa parte do versículo, ele usa coisas do cotidiano. Por exemplo, ele vai dizer que eles estavam no campo, trabalhando, estavam no moinho, estavam fazendo um trabalho diário, uma cena rotineira. Jesus não está usando nem cenários apocalípticos, tipo aquele grande dia, o chão vai tremer, o dia da sua morte, né? Você vai saber, você vai sentir. Não. Ele vai dizer que as pessoas estão trabalhando e de repente chegou o grande dia. É claro que ele está falando do arrebatamento, mas pode ser também a respeito da morte. Pode não haver sinais, pode não ser da maneira como você queria, pode não dar tempo de nada. Jesus não usa símbolos apocalípticos, mas símbolos do dia comum. Aquilo que também é repentino nos chama a vigilância e nos lembra em diversas situações. Não haverá tempo adicional para ajustes, para despedidas, para desculpas e para argumentos. Então, além de Jesus dizer, olha, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando, ele está dizendo, vai ser de maneira abrupta. A gente que é pastor, a gente às vezes fala assim, vai ser no piscar de olhos. Olha lá, o irmão já piscou 3 vezes assim, ó. O Alf também. Vai ser no piscar de olhos. E a gente pisca o olho aí, irmão. Dá tempo de nada. Não dá tempo de fazer ajustes, não dá tempo de despedidos. Versículo 42. No final nós vamos fechar esse quebra-cabeça. Versículo 42 ele diz, como um refrão, né, do versículo 32: quanto o dia e a hora ninguém sabe. Lá nos primeiros versículos que nós lemos. Agora no versículo 42 ele diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. E aqui Jesus faz uma declaração bem particular: vigiem. Ele não sabe muitos de nós não sabemos o quanto incessantemente Satanás, o inimigo das nossas almas, trabalha para obscurecer a nossa visão. Nós precisamos ser constantemente colocados no caminho e lembrados de que a nossa vida é breve. Versículo 43, contudo, entendam isso, eu já quero caminhar para o final. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Jesus compara aquele grande dia como a chegada de um ladrão. A minha e a sua morte vai chegar como a chegada de um ladrão. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que vocês pereçam, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Aquele grande dia, irmãos, virá como um ladrão, sem avisos. Então percebam que Jesus vai escolher uma imagem.
a imagem de um ladrão. O ladrão não avisa, o ladrão não agenda, o ladrão não negocia, ele simplesmente chega, aparece repentinamente como símbolo da vinda repentina e inesperada. Imagina se todos nós recebêssemos uma ligação: Pastor Lucas, às 11h30 da noite eu estarei entrando pela janela do seu quarto, arrombando, vou entrar na sua casa e vou levar tudo. Com todo respeito, irmãos, se ele falar 11h30, 11 horas, eu já estou sentado com um porrete desse tamanho assim, esperando ele. Ou eu já vou ligar para a polícia, já vou fechar as janelas. Mas não é assim. E Jesus, na metáfora, ele faz um contraste. Se o dono soubesse, ele se prepararia. Mas justamente porque ele não sabe, precisamos viver vigilantes. Assim será a vinda do homem, e assim será o dia da sua morte. Ela virá como um ladrão, que não avisa, não negocia. Se você fosse levar ao pé da letra, provavelmente chamaria o departamento policial, se prepararia. E é por isso então que Jesus aconselhou os seus discípulos a vigiarem, pois viria um momento inesperado, um momento em que o mundo estaria levando a sua vida normal. Caminhando para o final, eu quero voltar a sua atenção para isso. Jesus disse: olha, aquele grande dia, ou o momento da brevidade da sua vida, vai ser como nos dias de Noé. Ou nós vamos viver como Noé, que recebeu uma palavra, como estamos recebendo hoje, estamos recebendo um direcionamento que vai nos fazer sair daqui e começar a construir a nossa arca. Ou nós vamos continuar casando, comendo, bebendo, se dando em casamento, distraídos. Nós somos uma geração que estamos distraídos. Por exemplo, Lucas capítulo 14, versículo 15, você não precisa abrir, mas ouça. Jesus conta uma parábola. Ao ouvir tais palavras, uns dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o senhor, irado, o dono da casa, disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Existe uma mesa, irmãos, disponível para mim e para você, aonde o Espírito Santo está nos convidando. E talvez as nossas respostas são como as respostas desses homens aqui. Senhor, estou muito ocupado, estou muito atarefado para me preocupar com a brevidade da vida, me preocupar com aquele grande dia que o Senhor virá, me preocupar com a minha vida espiritual.
Eu comprei uma junta de boi, eu preciso experimentá-la. Eu comprei um campo, por isso eu sumi, pastor, por isso eu não estou vindo mais, estou muito ocupado, eu estou trabalhando muito. Nossa geração é como os dias de Noé. Mas como eu disse, eu e você hoje recebemos uma palavra. Êxodo capítulo 5, eu quero terminar com esse texto, versículo 1 ao versículo 14. Agora, me permita te localizar, nós estamos no Antigo Testamento, Egito, Moisés, o povo precisando ser liberto. Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? A libertação do Egito é uma tipologia da nossa libertação das garras do inimigo. Faraó é uma tipologia do diabo. A opressão no Egito é a nossa opressão quando nós estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A libertação geográfica, física de Israel é a nossa libertação da morte para o reino da luz. Então, mais ou menos o que está acontecendo aqui é o diabo na figura do Faraó, e talvez Deus, Jesus, na figura de Moisés, de Arão, tentando libertar a mim e a você. Deixa o meu povo ir. E olha o que Faraó vai dizer: Moisés, Arão, por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Volte ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia Faraó deu uma ordem aos seus feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponha mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a essas palavras mentirosas. A estratégia do inimigo sobre a minha e sobre a sua vida continua a mesma: nos manter ocupados, nos manter distraídos, ao ponto dele dizer: eu quero meu povo trabalhando, eu quero meu povo cansado, eu quero meu povo distraído, sobrecarregado, para que eles não tenham tempo de ouvir essas palavras. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais a palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha aonde puderem achar, porque não haverá redução do trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? A estratégia do diabo continua a mesma: nos manter ocupados, nos manter distraídos, nos manter como aquela geração de Noé. Mas hoje o Espírito Santo nos convida a ouvirmos o que o Espírito está dizendo à igreja. Hoje vocês durante todo o dia estão recebendo uma informação como Noé recebeu. Noé, os dias, tudo isso que os seus olhos estão vendo vão se acabar. Se prepare, prepare a sua casa, prepare a sua família. É um chamado à responsabilidade. Se coloque de pé no seu lugar. A
pergunta que eu faço para nós é: o que nós vamos fazer com essa palavra, com essa informação que nós estamos recebendo hoje? Jesus nos alerta que o maior inimigo da vigilância não é o pecado evidente, mas a distração espiritual. Uma vida engolida pelo que é comum, estamos anestesiados pelo ritmo do cotidiano, estamos com excesso de informações que nos dispersam, ativismos religiosos que nos ocupam, mas não nos transformam, rotinas de trabalho e lazer que embotam o nosso espírito, ansiedade e velocidade que nos impedem de escutar a voz de Deus. A vigilância então é uma forma de resistência espiritual contra o modo de vida que adormece a nossa alma. Portanto, irmãos, vivam como quem sabe que a vida é breve, mas que a eternidade será gloriosa. Eu quero orar por vocês. Feche os teus olhos nesse momento. Em seguida, vamos ter o louvor. Mas eu quero orar com vocês. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela simplicidade da Tua palavra, Senhor. Nós estamos sendo ministrados, Senhor, até aqui sobre a brevidade dos nossos dias. Acabamos de meditar, Senhor, que um grande e glorioso dia nos espera, mas que não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o que vai acontecer conosco quando nós sairmos daqui. Nos ensina, Senhor, a viver contando os nossos dias. Eu oro, Senhor, para que possamos sair desse lugar, ó Deus, e que relacionamentos sejam restaurados, Senhor. Que haja perdão de pais para filhos, de filhos com os pais. Que haja reconciliação entre os irmãos. Que o Senhor nos dê tempo, ó Deus, de nos arrependermos, Senhor. Que o Senhor nos dê tempo, Pai, de ajustar aquilo que precisa ser ajustado, Senhor. Que nós não venhamos ser encontrados mais depois desse dia como aquela geração de Noé, distraídos, acelerados, mas que possamos sair daqui hoje, ó Deus, com uma informação: Tu és mortal. Os teus dias são breves. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe onde, você não sabe quando, mas você sabe que esse dia vai chegar. Nos ensina, Senhor, a viver hoje com as lentes do fim. Nos ensina, Senhor, a viver hoje entendendo que os nossos dias podem se abreviar daqui a um instante, Senhor. Hoje o Senhor nos chama a uma nova responsabilidade, Deus. Não queremos mais ser vítimas, queremos ser responsáveis por essa palavra, Senhor. E essa é a minha oração sobre os Teus filhos nessa tarde, Pai. Que possamos caminhar com os olhos na brevidade da vida, Senhor. Que não venhamos deixar que nada fique para amanhã. Que possamos fazer hoje aquilo que está a nosso alcance. Nos ensina, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.
soberano em virá, e o governo está nele. Vejo, consigo a sua recompensa, ele virá. Cante isso agora para você, sabe? Que o Senhor encontre em você alguém que anseia pela volta dele. Esse é o momento que nós nos responsabilizamos pelaquilo que cantamos, pelaquilo que ouvimos. Deixe que o Espírito Santo ministre ao teu coração nesse momento. Diga para a sua alma, diga para o seu ser, diga para o seu coração: Senhor, que o Senhor encontre alguém preparado para a sua vinda. Que os meus olhos não sejam pegos de surpresa, que eu não seja encontrado desapercebido, porque eu não sou o ladrão, eu não sou aquele que rouba a verdade do teu evangelho. Eu vivo pela expectativa do teu evangelho, eu vivo pela expectativa da tua vinda. Que o Senhor me encontre como Simeão, como um homem que esperou a vinda do Senhor e encontrou propósito nisso e fez a sua vida queimar nesse lugar. Eu quero te convidar a ter esse momento. Feche seus olhos e ministre. Deixe que teu espírito seja ministrado diante do Senhor. Deixe que teu espírito encarne essa palavra que foi liberada de Mateus 24 sobre nós. Senhor, comece a ministrar sobre nós, Senhor Deus, a urgência de estar preparado, Senhor, de ser sentinelas fiéis que aguardam a vinda do Cordeiro, de ser homens, Senhor Deus, que estão dispostos a permanecer no lugar de fidelidade, homens fiéis ao Senhor, fiéis à vinda do Senhor, fiéis à proclamação do Evangelho, da preparação desse caminho, homens, Senhor Deus, que queimam pela vinda de Jesus, homens cheios do Maranata. Desperta em nós urgência da vinda do Senhor. Desperta aqui homens que oram pela vinda do Senhor, que clamam pela justiça do Senhor, que clamam pelo teu trono, pelo teu reino, que se movem, que são motivados pela tua vinda, que se movem em direção ao encontro do Senhor, que não serão pegos desapercebidos. Implanta em nós agora fidelidade ao teu nome, fidelidade ao teu chamado, fidelidade ao propósito de ser amigos do